Oi, seja bem-vindo a mais um Sou Mais Luz Podcast e hoje nós estamos dando início a um novo quadro. Esse quadro que nós estamos dando início, o nome dele será Quatro Vozes e um Tema. E hoje nós vamos falar da sua voz, ou melhor, a sua voz, a sua marca. Como posicionar, comunicar e impactar. E para isso, eu estou recebendo aqui 3 especialistas da área. Primeiro eu quero apresentar ela, Milena Mayra, design de moda. Seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui. Já ouvi tantas referências boas de você e fico muito feliz em estar com você hoje. Daqui a pouco eu abro o microfone para que você possa falar e dar as suas boas-vindas para quem está nos acompanhando. Vamos estar aqui também na presença do Lucas Gabriel, que é consultor de marketing e vendas, e também de um outro Lucas, que é o Lucas Zozzi. Olha que nome bonito, poxa. Obrigado. Internacional, né? Internacional. Estrategista de marketing. Então hoje o papo será sobre essa condição da sua marca, como se posicionar, como se comunicar e, claro, impactar. E eu quero que vocês façam aí a fala inicial de vocês, falando um pouquinho do que vocês fazem, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo para quem está nos acompanhando neste canal. Então, é um prazer estar aqui, tá? Muito obrigada, realmente, pra gente estar falando, né, sobre imagem, sobre posicionamento, sobre marca pessoal, branding. E eu sou, então, especialista também em questão de imagem pessoal, sou design de moda, crio roupas também, moda, amo esse universo. E amo também a questão de como a roupa, ela comunica, sem precisar você abrir a boca, né? É a primeira impressão. Então, vamos falar muito sobre isso aqui também. Oh, coisa boa, eu já vi que eu vou aprender muita coisa hoje, né? Quem está nos acompanhando aí também. Então não sai daqui não, porque o negócio aqui vai ser bom. Lucas Gabriel, fala para nós aí um pouquinho do que você já faz. Show. Fico muito feliz de ter sido convidado, né? O trabalho de cada um aqui é complementar, né? Então, Milena vem com essa parte de moda e o posicionamento. Inclusive, eu sou fruto do posicionamento que ela já treina as pessoas. Então, por isso que você se veste tão bem, né? Sem disso, entendeu? Você parabeniza a mim, entendeu? A criadora. Eu sou a obra. E hoje eu atuo como consultor, né? Então, sempre trazendo essa ideia de que todo o conteúdo pode ser feito de forma estratégica, de forma que traz resultado. Então, é muito importante que a gente saiba de onde a gente pode tirar o melhor para o nosso perfil. E principalmente quando a gente tem a possibilidade de ter 3 pessoas aqui como pessoas que se completam, vamos dizer assim, 4 vozes, né? 4 vozes, exatamente. É o cara que está possibilitando a gente ter essa voz aqui e falar sobre um tema, né? Legal. Zozzi. Cara, Posso me chamar assim? Claro, mas eu achei muito bonito esse nome, muito bom. A maioria do pessoal chama assim, ou Jorge, quando a pessoa não sabe dizer também. Mas vou chamar certo. Bacana. Vamos lá. Eu sou um empresário que tem uma empresa que ela é dividida em subsetores, né? Ela basicamente é um grupo empresarial. Ela tanto atua nessa parte de estratégias de marca, de marketing, de outras formas assim, quanto também a gente mexe muito e entrega resultados com inteligência artificial, né? A parte da empresa é um pouco maior, a gente atende o Brasil inteiro e a gente tem feito estratégias com marcas desde o Amazonas até a parte lá do sul do país, né? Santa Catarina, feito algumas marcas que impactam justamente com esse posicionamento, com esse formato único que hoje a Create Economy, vamos dizer assim, ela tem. Então, assim, a gente tem muito a falar aqui e eu acho que todos nós vamos complementar bastante esse tema, então é que isso. legal, eu já fico feliz, eu acho tão bonito essas palavras internacionais que vocês usam, né, para quem veio do sertão como eu. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante, porque inclusive é o nosso tema, né? Vamos começar por posicionamento, que eu acho que hoje é o grande desafio, né, de todos nós que estamos de alguma maneira, né, querendo se colocar para o mercado, seja num trabalho como o meu, Sim. de palestrante, de mentor, né, escritor, seja de outras pessoas que têm uma loja, que tem, né, enfim, eu quero que vocês falem, dentro da visão de vocês, o que é necessário hoje para a gente se posicionar da forma correta. Vou começar logo assim. Boa. Primeiras chamas, né? Com certeza. Aí, a primeira coisa que eu vou falar é autoconhecimento. Isso é sem sombra de dúvidas, porque
Se você não se conhece, você não vai saber também para onde você vai, ainda mais se você não tiver domínio próprio, né, sobre seus próprios sentimentos, sobre suas próprias reações diante do que o externo traz para você. Então, primeira coisa para você saber se posicionar é se conhecer. Entender quem é você. Vamos nos conhecer 100%? Não, aí só Deus mesmo que nos conhece 100%. A gente tá sempre se redescobrindo, né? A gente se surpreende a nós mesmos. Mas, sem autoconhecimento pra mim é base. Se você não buscar entender sobre você mesmo, e muitas vezes até falam, né? Que muitas vezes pra gente se conhecer, a gente tem que olhar pra Deus. Porque aí acaba refletindo e Ele nos revela também quem somos, né? Na nossa pequenez. Mas além disso também, em forma profissional, é de você saber lidar com pessoas. Então, para você saber lidar com o próximo, você tem que ter domínio próprio. Isso é bíblico, né? Tem que ter domínio próprio. É isso mesmo. Assim, e quando você fala disso, e principalmente dentro da sua área, né, design de modas, geralmente eu lembro de algumas pessoas que para vestir uma roupa, ela precisa que alguém aprove. Tem muito isso. E se alguém olhar e disser assim, não, eu não preciso nem falar nada. Depende da reação que a pessoa tem, a pessoa já não fica, né, enfim, já não fica confortável, Sim. já quer trocar de roupa, já fica se perguntando, será que ficou legal, não ficou? Isso é insegurança. É insegurança, né? É insegurança, porque primeiro você não se conhece, você não sabe o que fica bom em você. Você não conhece teu corpo, né, o que fica melhor no teu corpo em questão de modelagem, e também você tá ali se vestindo para agradar o teu próximo. Muitos casos podem ser mulheres para agradar marido, ou então alguma outra mulher, alguma outra Sim. pessoa, ou vice-versa. É uma impressão minha, ou eu percebo que as mulheres elas se vestem mais para mostrar para as outras mulheres? Sim, existe uma pequena coisinha assim, sabe? As mulheres, elas muitas vezes se vestem sim para competir com outra mulher, ou então, principalmente quando tá numa rixazinha ali, mas é mais para mostrar superioridade. Que legal. E a roupa pode ajudar nisso. A roupa não só pode ajudar, como ela influencia muito, né? Questão de modelagem é crucial, um bom caimento de uma roupa. Quando eu falo no universo masculino, então, o caimento é crucial para vocês. Porque o guarda-roupa masculino, ele é básico. É camisa, é terno, é calça, é sapato. Existem diferentes categorias, mas o caimento de uma alfaiataria em um homem é crucial. Segura aí essa informação, porque vocês estão vendo que vai ter coisa boa por aqui, né? Eu tô tão interessado nessa parte. Os meninos que estão aqui nos bastidores também, vocês têm muito a aprender, viu, meninos? Prestem muita atenção nas informações que serão dadas. Lucas Gabriel. Então, para mim, se posicionar é você se comunicar antes de falar. Então, eu penso assim, que tudo, principalmente quando a gente vem para o digital, né, na nossa área, é crucial na hora que você tem um objetivo. Né? Então, assim, desde o momento em que você decide qual público que você vai abordar, decide qual o objetivo de uma campanha. Né? Então, tudo aquilo ali, desde o público ao que você está divulgando, está falando mais sobre você do que o seu produto ou o seu resultado no final. Então, para mim, posicionamento é isso, é você ter estratégia, é você ser estratégico, saber qual o teu início, teu meio e teu final. Né? E onde entra design de moda nisso? Tem uma influência direta no seu trabalho? Com certeza. Então, digamos que a gente estava até conversando outro dia, né, de ambiência. Eu estava falando para os meninos. Ambiência, ela tem a ver com o lugar que você vai, como você está vestido, principalmente, a forma que você vai se portar. E Milena, ela puxou bastante minhas orelhas no início, né, que ela fala, rapaz, como é que você vai atender? Empresa, tu lembra? E ainda depois tinha coragem de dizer que eu sou só consultora. Ela me encontrou uma vez na rua de jeans. Milena é preconceituosa, contra mim. Eu não gosto também, não. Você entendeu, né? Transmissível. Mas assim, daqui a pouco eu faço uma outra pergunta para indagar vocês nessa situação, tá? Porque aí vocês vão falando e vai vindo situações assim na minha mente, de lembranças de pessoas, de profissionais, que eu quero que a gente possa falar sobre isso também. Eu quero ver o nosso amigo Zos. Vamos lá.
É interessante falar sobre a parte de posicionamento, porque, assim, uma coisa que eu falo muito quando eu vou construir marcas, principalmente com os empresários, quando eu sento com eles ali para fazer uma imersão, entender o negócio e tudo mais, é a seguinte frase: marcas mornas não vendem nada. Se você não está posicionado para uma direção, se você não está articulado para uma coisa específica ali, que vai causar, sim, desejo de muita gente, mas também repúdio de outras, você não está criando uma marca. Ponto. Então, posicionar é crucial e é o início de você criar sua marca. Se você não faz isso, se você quer agradar todo mundo, eu tenho uma péssima notícia para você. Então, assim, o posicionamento, tanto na parte visual, quanto na parte de roupa, quanto nessa estrutura e construção para receber as pessoas, é a primeira imagem, depois o que você fala, tudo isso está englobado nessa parte. Então, quando você define no posicionamento quem é teu público, você sabe como você quer se posicionar. Ah, não, eu sou assim porque eu gosto dessa parte mais verde e as pessoas que gostam de verde vão estar ao meu entorno. Desde antes, sabe, da humanidade mesmo, as religiões mesmo, elas são a primeira marca do mundo, são as primeiras marcas do mundo, que eram tribos que se reuniam lá, por exemplo, bem antes, para estar ali a favor de alguma coisa. Então eles se posicionavam. A gente é a tribo que pinta a cara quadrada, sei lá, com um negócio assim. A outra é a tribo que coloca um negócio redondo. E é isso que a gente defende, é isso que a gente acredita. Então, posicionar-se é isso. Eu acho que é o início, assim, crucial de qualquer marca. Então, não se mude. Perfeito. Eu quero indagar vocês em uma situação, porque assim, a gente percebe que tem pessoas hoje, principalmente na internet, que se vestem muito bem, que tem uma estratégia muito alinhada, que se posiciona, né, visualizando todo um contexto do público, Sim. alvo dela, mas na essência não existe verdade. Sim, tem muito Tá? isso. Então assim, até onde vale a pena a gente só olhar para esse contexto e não ir por processo, porque tem uma coisa que Milena fala no início, que ela diz assim, é preciso se conhecer. Ela começa com algo que nos traz uma reflexão, que é o processo do É autoconhecimento, crucial. que é um processo complexo, difícil, que exige muito de cada pessoa, porque você entende ali uma série de situações, dentre elas o limite que você pode ir, Exato. até ético, É ético isso. tá? É. Porque tudo está alinhado àquilo que está dentro de você. Então, aí eu pergunto para vocês, qual o limite disso? Porque nós estamos vendo tantas coisas por aí e que nós sabemos que no fundo não é verdade. Mas tudo bem. É porque essa parte é muito interessante para complementar o que eu falei agora. Por exemplo, você falou que muita gente se posiciona, só que na essência não é. Isso. Isso não dura. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso. Mas isso não dura. Tanto que a gente estava conversando até um pouco antes. As pessoas que fingem estar colocando aquilo lá, elas não conseguem manter aquilo por muito tempo. Até porque fica nítido para as pessoas, por exemplo, que é uma coisa meio ilusória. Marcas que estão crescendo muito, que são verdadeiras hoje, elas se identificam que são e elas acham no mercado a brecha para entrar. Que aqui, ó, vou me posicionar nesse lugar aqui porque faz parte do que eu sou. Então, assim, ela se identifica, tem clareza do que ela é, do que ela pode fazer ou não, e a partir daí ela vai entender que não são 10 caminhos que ela tem 3, porque aqueles que se encaixam com os valores dela, e aí faz sentido ela continuar naqueles caminhos. Agora, hoje as pessoas fazem o quê? Eita, tá dando certo isso. Eu vou entrar aí, sendo que, peraí, não é da minha essência isso, e vai ficar fake, vai ficar uma coisa fraca, sabe? Eu acho que tem que ter um limite. A gente conversou um dia desse que eu tive um funcionário, gestor de tráfego, e ele chegou para mim e falou: Gabriel, dá uma olhada na minha rede social. Ele tinha 5 publicações só. Dá uma olhada. Eu fui olhar, só tinha 5 publicações estáticas, não tinha uma foto sequer dele. Publicações legais, conteúdo legal. Só que eu olhei e falei: cara, veja só. Eu não quero que você venda um lifestyle, que é o que a maioria faz hoje. Vender um lifestyle e o cara tá podre de rico e o cara não tem o dinheiro de pagar um café. A verdade é essa. Né? Mas eu fiz uma pergunta para ele: você acha que um cliente, ele contrata alguém que ele acha que tá falido?
a gente não quer, a gente quer contratar uma coisa boa. Né? Então, eu acho que tem que ter uma limitação dentro daquilo que você tem como realidade. A gente sabe também onde a gente vive hoje, os ambientes que a gente está incluso hoje. Então, eu chegar aqui com um notebook, Acer é uma coisa, eu chegar aqui e abrir um Mac é outra coisa. Obviamente. Né? Então assim, se isso vende para mim, será que é antiético? Eu acho assim que se aquilo ali é feito com estratégia de, por exemplo, vou comprar, eu tenho a possibilidade de ter isso. Quando eu não tenho, aí eu acho fora de jogo. Porque assim, quando você vai fingir falando, mesmo, né? quando você vai falando disso, eu vou lembrando daquelas fotos das pessoas que compram o iPhone, o mais caro que tem, e a casa não tá rebocada. Exatamente. Exatamente. Sim. Então, assim, é aquela coisa Do de, limite, né? do limite. Eu- Perfeito. Eu já acho que, assim, existem muitas pessoas vazias, de várias formas, mas que são vazias, e elas vão querer preencher esse vazio de alguma forma. E as redes sociais, ela possibilitou de você mostrar uma vida que não necessariamente é sua, mas que você pode fingir que é. E o ego que isso traz para quem está lá performando é grande. Ele não vai querer descer do salto. Então, mesmo que seja uma mentira e possa ter ainda assim milhões de seguidores, por se tornar, querendo ou não, uma pessoa conhecida, mesmo que alguns enxerguem que aquilo dali é fachada, outros vão surgir e ainda vai continuar alimentando aquele ego. Então, essas pessoas que não são essência, mas que fazem o que fazem por dinheiro, por ganância, por ego, seja lá o que for, eu digo mais que é preencher um vazio que elas têm e que pra elas isso tá ok. Pra elas esse posicionamento delas tá ok. Tem um lance que o Zozzi falou, que essas pessoas, elas não, vamos dizer assim, não passam muito tempo nesse lugar, né? O grande problema é que até ela sair desse lugar, Ela já fez ela muito causa estrago, um né? dano absurdo. Sim. Absurdo. Infelizmente. É o que nós estávamos falando em off em relação à questão do posicionamento do coach, né? Por que se desvalorizou tanto o profissional de coach? Exatamente por conta de alguns profissionais Sim. que agiram sem ética, que agiram sem responsabilidade, que não fizeram uso certo da metodologia. Isso. Então tem uma série de situações, mas até essa pessoa sair do cenário, o que foi que ela fez? Ela estragou tudo. Ela estragou tudo. E esse é o grande problema, porque tem profissionais muito bons que estão aí se dedicando, que estão aí se esforçando tanto, né, que tem uma dedicação absurda naquilo que ela se propõe, mas que não está conseguindo resultado por tantas vezes por esses desgramados que se posicionam dessa forma. E aí tem uma coisa que eu sempre olho assim, acho que a gente aprende com tudo. Sim. O que a gente precisa aprender desses caras? Talvez a persistência, talvez a ação, né? Porque os caras pega ali pouca informação, já executa. Exatamente. E a gente fica, não tá perfeito. Isso. O público assim. Não, peraí, os caras já estão executando com um carrinho quebrado. Então, é essa percepção que a gente precisa ter, puxar e fazer, né? Então, acredito que o que pegar, né, é essa ação, mas o que tentar aprender e entender é tipo, como eu falei, ser mais coerente com a gente e executar da melhor forma. Porque assim, ao longo prazo é uma bola de neve. Quando você tem resultados, quando você faz seus clientes ter resultados, quando você faz seu trabalho ter resultados, cara, isso aí vai se multiplicar imensamente. Enquanto o cara, beleza, pode estar lá destruindo, infelizmente, muitas vidas, ele vai estar numa estabilidade e uma queda lenta, mais uma queda, né? Sim. Enquanto os outros vão estar sempre crescendo e depois aí o céu é limite, né? Porque também esse crescimento ele não é do dia para noite. Não né? é. Não existe complexo, coisa né? rápida. Se qualquer um entregar, não, ó, isso aqui eu faço a melhor logo do mundo, a melhor marca da sua vida em 7 dias. Fuja. Fuja porque, cara, não existe então, nada. o que a gente já pode aprender até agora dessa nossa conversa? Porque eu já estou aprendendo uma série de situações, né? Boa. Primeiro, eu acho que ficou muito claro essa questão da essência. Sim. Né? De você identificar essa sua essência para esse posicionamento estar alinhado com a sua essência. Isso. Né? Eu acho que o Exatamente. primeiro grande passo do processo do posicionamento é o entendimento da sua essência para a partir daí você criar, né, as estratégias, enfim, se posicionar em relação à imagem. Mas o primeiro passo seria esse entendimento desse alinhamento, não é isso? Exato, ok. Depois,
que é que a gente já pode ensinar para quem está nos assistindo? E a gente falou de que mais? A gente falou da questão de posicionamento mesmo, né? Sim. De ter coragem e fazer, não esperar o sim. perfeito. Isso, a ação. Ação. Exatamente. Porque a gente fica reclamando por quem faz ruim, quem não faz com qualidade, mas tipo, quem faz? A gente não faz. Aí, É aquela coisa, tipo, cara, a gente tá sendo, na verdade, ruim pras pessoas, porque pior do que os caras, talvez, por a gente saber e não estar compartilhando. E não estar realmente demonstrando, fazendo a ação que deveria. Tipo, eu converso direto com o Lucas, com a Milena. Cara, a gente precisa fazer mais conteúdo. E assim, E a gente faz conteúdo. entendeu? Não vai. A gente tá lá sempre trabalhando, otimizando Sim, o produto, otimizando as coisas para os clientes, que a gente tem essa preocupação com o cliente. Só que aí, peraí, mas a gente tá mostrando isso pro mundo também? Cara, vamos melhorar isso aí, né? E assim, só aproveitando a oportunidade para um depoimento, Claro. eu sempre quis muito trabalhar essa condição do conteúdo. Porque eu sempre entendi que era possível sim ajudar as pessoas, até porque é o que eu faço, né? Quando eu vou numa palestra, que você traz uma informação, né? Que você desperta algo naquela pessoa, faz com que ela perceba coisas que até então, né, dentro da visão que ela estava, ela não conseguia perceber, Sim. é uma ajuda. E eu sempre tive a necessidade de trazer isso para as redes sociais, porque eu sempre olhava e dizia assim, não, eu não tô lá. Eu tô aqui no dia a dia, na prática, mas eu não tô levando isso para as pessoas, que poderia ser um número muito maior, porque se eu tô falando aqui para 200 pessoas na palestra, eu poderia estar falando para 5.000 pessoas, Exatamente. né, em um vídeo que eu postasse. Exatamente. Então, eu sempre pensei nisso. E um detalhe muito interessante é que eu tenho feito um processo muito grande de busca no meu passado, e eu escrevo bastante. Isso é Tem coisas muito bom. assim, eu tinha um livrinho que eu achei recente, eu reencontrei, na verdade, que era um livro dos sonhos, e esse livro foi escrito em 2016. Bacana. E é muito interessante que lá em 2016 eu já apontava as situações que eu faço hoje. Cara, que top, né? Então, é de tipo assim, mesmo, né? são coisas que, às vezes a gente tem muito essa pressa do querer fazer, mas por tantas vezes a gente tá preso na perfeição do querer fazer. Sim. A gente quer ser perfeito. Com certeza. É um E, assim, erro. Olha, o que mudou, o que virou a chave, como se diz, foi uma frase de uma pessoa que me disse mais ou menos assim, disse, Pedro, quando você está conversando com uma pessoa numa sala e que você erra, você sai da sala para voltar novamente para começar a conversa? Aí eu disse, não, pronto, faça a mesma coisa, poxa, na internet. Se permita Errar, mostrar esse né? lado humano que existe. É isso. Porque às vezes a gente quer mostrar essa perfeição toda, né? A internet é Tudo feita disso, certinho, né? E a gente termina não sendo a gente, não vivendo a essência daquilo que a gente é. Porque a grande verdade é essa, no lado humano nosso. A gente erra, a gente se irrita, né? Porque assim, por exemplo, eu falo de muitos assuntos, mas dizer pra vocês que eu nunca me irrito, eu tô mentindo. Tá mentindo. E uma coisa que eu sempre digo, gente, a vida é esse movimento. Agora, sabe o que é que faz a diferença? É quando eu olho pra isso. É quando eu digo assim, poxa, eu me irritei de novo. Para aí. Eu preciso começar a mudar isso daí. Porque você vai se Eu vou percebendo melhor até, reconhecer. né? Oh, bacana. Eu vou bacana. reconhecendo. Então, assim, é só uma dica para quem está nos acompanhando. Eu já que peguei pra mim. saia dessa coisa da perfeição, sabe? E Sim. começa. Sendo que hoje o que mais se pede na rede social é que você seja humano, né? Seja você. A famosa humanização, mas a gente tá sempre fazendo coisas mecânicas. Né? Sempre tipo, não, peraí, eu vou pro podcast, eu tenho que... Não, Ficar todo gente, durinho lá, Isso, né? porque você Falar. acaba ficando regrado, né? Então. Regrado a um certo status ou um certo padrão que foi criado. Querendo ou não, isso ainda está sendo desmistificado hoje em dia. Esse lado para ser mais humano, e um ser humano erra, né? Mas é difícil também, muitas vezes, a gente abrir esse lado humano mesmo por conta dos julgamentos. E muita gente vai ter receio até mesmo de ser julgado. Eu falo isso por mim mesma. Por muito tempo, eu tive receio de aparecer, mesmo trabalhando com posicionamento, de falar de imagem, mas de mostrar tanto por medo do julgamento dos outros. Até que alguém falou bem assim pra mim: fazendo ou não fazendo, você vai ser julgada. Mostrando ou não mostrando a cara, estão julgando você. Exatamente. Então, sim. Não sei se foi tu que Que seja falou isso. Que seja julgado, mas pelo menos com dinheiro. Então... Muda tudo. Pelo menos. A gente sempre vai para alguns eventos, né? E sempre fica fazendo uma dinâmica um com o outro. Né? E aí ela sempre pergunta para mim, eu pergunto para ela: mas como é que eu vou fazer lá? Aí ela fala: seja você. Aí ela falou: Lucas, eu vou participar de um podcast, eu vou participar de uma palestra. Eu não sei como é que... Eu tô pensando aqui, a minha cabeça tá explodindo, que eu tô pensando como eu vou, qual é o posicionamento da minha postura. Eu falei: seja você.
Pronto. Querem ver a Milena, querem ver o Zozzi, querem ver o É isso. Gabriel. Então vamos ser humano, É né? isso. Vamos esquecer que a gente tem as câmeras ali, mas vamos transparecer o que realmente a gente quer mostrar, né? Isso é a gente. Maravilha. Exatamente. Então, posicionados já estamos. Uhum. Agora, como usar isso e partir para o processo de comunicação? Maravilha. Eu acredito que uma coisa está ligada à outra, né? Quer começar Inclusive, a também de comunicação. novo? Não, pode ficar à A vontade. comunicação eu está quero ouvir alinhada ao vocês. posicionamento? O posicionamento Tá. está alinhado à comunicação? Como é que é isso? Tá, tanto Onde vai começa? É o ovo ou a galinha? Boa, Já começa com a roupa, não vou mentir, porque a roupa é uma linguagem, uma comunicação não verbal, né? E aí entra a fala, a oratória, que é a comunicação verbal. Oratória faz o curso de oratória. É. Ah, inclusive, estou interessada. E nosso curso de oratória tem um diferencial muito grande, porque é oratória com estilo. Oratória com É, estilo. oratória com estilo. Por quê? Porque dentro do processo de oratória a gente trabalha o seu estilo. Gosto. Então não tem essa coisa mecânica da oratória Todo que você tem que mundo- estar todo duro e todo mundo seguindo. Cada pessoa tem um estilo diferente. E é Então, isso. Sim. o grande objetivo é esse, mas não é o objetivo da fala. Da fase. Aí, se você falar gratuita aqui, que pode ser que esteja alguém interessado em fazer o curso, enfim. Não, mas assim, é muito interessante essa parte que você falou da oratória e agora da mensagem, porque o que acontece? Eu abri logo aqui, já estamos aqui do meu processo, né? Quando a gente vai fazer qualquer marca, qualquer coisa, parece que é sempre aquela coisa, não, tem que ser complexo para ser uma super marca e tudo mais. E assim, a gente já vendeu marcas até 60 mil reais, tipo assim, uma única marca, para construir para uma grande empresa. Por quê? Porque todo o nosso processo, ele segue o que a gente chama de posicionamento único. A gente acha você o melhor lugar do que você é, como a gente já falou aqui, vê onde você vai e tudo mais, e aí entende ali todo o seu mercado ótimo. E qual é o mercado ótimo, por exemplo, só voltando rapidamente para posicionamento, de uma banana? Na farmácia? Se eu colocar uma banana na farmácia, é o melhor lugar? Não. É. Não é? Então eu vou botar a banana na feira, não é isso? Assim, Então, mesma coisa existe de negócios, é porque a gente não percebe, porque assim, banana é óbvio. legal essa Mas ideia. assim, a questão da parte, por exemplo, de mercados que a gente entra, também tem um mercado ótimo, também tem um lugar ótimo para aparecer. Ah, você vai fazer um tráfego pago para o podcast aqui. Quem é o seu público? Qual é o melhor lugar que eles estão? Ah, é um público mais velho? Então, peraí, Kawaii talvez só fizesse mais sentido do que o Instagram, do que Facebook, do que TikTok, que é um público mais novo. Entende? Perfeito. E aí a gente vai para a parte de mensagem clara, que é o segundo pilar da estratégia. Que é o quê? É você identificar como é que o teu público conversa. A gente costuma falar o seguinte: posicionamento único é você pegar a empresa e colocar em cima de uma montanha onde todo mundo vê, que aí você tem um posicionamento específico ali para aquele lugar. Tá em cima da montanha. E legal, todo mundo tá vendo. Mas você não tá falando com ninguém. E aí o segundo, Você tá falando com Eu todo não mundo, tô não tá falando com falando. ninguém. e aí o segundo pilar justamente é essa mensagem clara. Peraí, eu tô aqui falando para educar advogados. Peraí, qual vai ser a minha linguagem? Qual é o dia a dia desse pessoal? Você vai entender do público e você vai entender como é que essa galera se comunica. Como é que eles gostam de ouvir. Ah, entendi. Eles gostam de ouvir assim, assim, assim. Então a minha mensagem clara vai ser para isso também. Eu vou transformar, eu vou converter, eu vou fazer isso. E aí o último pilar, que é o terceiro, que a gente pode falar depois, eu imagino, mas é a comunidade forte, que é o pilar que muita empresa pula. E aí eu vou dar um exemplo bem básico, bem simples. A Apple. A Apple, por que a Apple é uma marca tão forte, tão estrondosa, comparada talvez Samsung e Motorola? Porque quando as pessoas vão comprar Samsung, Motorola, etc., eles só têm os dois primeiros pilares, posicionamento único e uma mensagem clara. Ah, é a melhor câmera, é técnico, é a melhor câmera, que não sei o quê. Não, mas é porque isso aqui é técnico. Quando vai comprar o iPhone? Não, porque é iPhone. Acabou. Fim. Porque tem uma comunidade por trás, porque tem aquele desejo pela marca que vai além da parte técnica. Se você vende por técnica, você não está vendendo uma coisa de verdade. Você tem que ser emocional, você tem que ter o grupo que eles querem fazer parte. Então, a mensagem do público, você acha o público e você tenta alinhar ali. Se eu estou falando de vender peixe, a pessoa tem quero peixe, é isso aí. Uhum. Então, lá em cima da montanha do posicionamento, você consegue falar peixe, a galera... "Oh, Aham. E isso. quando você fala de peixe, eu lembro até de uma outra situação. Tem um dia certo para muitas culturas de comer o peixe. é isso. Não é todo dia que se come o É peixe. isso, Não é? é isso, exatamente. E aí entra justamente da parte de comunidade, porque tem 7 pilares para você fortalecer uma comunidade. Um deles é justamente ritual. E isso aí tá muito entrelaçado, como eu falei lá atrás, em religiões e tudo mais. Tem todo domingo, missa, não sei o quê. Eita, culto, todo sábado, não sei o quê. Tem tudo ligado. Então, assim,
O dia Perfeito. certo de comer. Então, assim, cadê o dia certo do podcast? Cadê o dia certo da empresa tal? Tem que ter. Legal, muito bom. Tem muita gente. Só um detalhe, eu já queria marcar outro podcast, porque eu tô vendo muita informação que eu ia pagar muito por ela. Então, você que está me acompanhando, aproveita porque é informação de qualidade e de forma gratuita. Né? Exatamente. Isso é raro. Tem muita gente que pergunta pra gente, né? Uhum. Qual é o melhor horário de publicar no Instagram? Já, Hum. né? Aí o pessoal fala, não, meio-dia e 6 da noite, meio-dia e 6 da noite. Cara, eu já tive cliente que publicava 9 horas da manhã. Totalmente fora do padrão que se prega. Que qualquer publicação que eu fizesse nesses horários de pico, não comunicava. Simplesmente porque o cara era católico e tinha um ritual, vamos dizer assim, uma rotina, né? De publicar todas 9 horas da manhã uma mensagem bíblica. Dava um pico, Incrível. porque as pessoas, o público, ele se moldava aquilo que você queria transmitir. Então eu penso assim, que quando a gente vai para a questão da marca, né? A gente tem que pensar, o que é que eu quero causar no meu público, né? Porque isso até o Pedro pode até falar melhor, mas eu li num livro uma vez e isso ficou para mim. O dever da comunicação é de quem fala, não de quem escuta. É isso. É exatamente isso. Né? Então, Com certeza. importantíssimo. Sabe? É isso mesmo. Vocês querem mais café? Não, eu aceito água. Não, mas tô de água. boa. Mais água, mais café. Pegando um gancho que o Zossi falou, de ritual e comunidade, eu vejo a questão de pertencimento. E tem que falar de roupa, né? Não tem como eu sair desse Sim, nicho. claro. Perfeito. E roupa... Você tem filho adolescente? Tenho 15 anos, uma moça. Oh! Entendo muito bem. Enfim, eu acho mais fácil dando exemplo de adolescentes, porque adolescentes têm vários nichos, eles têm vários grupos, sabe? E para eles se pertencerem a algum grupo, eles vão se vestir de acordo com aquele grupo. Então, isso acontece no marketing, no mercado em geral, no posicionamento em geral, de você criar uma comunidade e as pessoas se sentirem pertencentes. Primeiro, as pessoas querem se sentir pertencentes a algo e amadas. Que aquilo valorize elas de alguma forma. E trazendo esse exemplo de como os adolescentes, eles procuram grupinhos para se pertencer e se vestem parecidos, temos os grupos de roqueiros, temos os grupos dos otakus, né? Temos os grupos do reggae, do funk, temos vários grupos e cada um com uma forma diferente de se vestir. Que se pertence àquele grupo, é uma forma de dizer que ele é pertencente àquilo, a algo. E isso no mercado, no posicionamento é necessário também. Então, a forma como você se veste também comunica a que nicho, aonde você pertence. A classe, né, mesmo que você não tenha... Se bem que você está com a conta zerada, se você se veste como alguém de uma classe elevada, as pessoas vão olhar para você e vão te tratar como alguém de uma classe elevada. Como se você fosse comprar tudo que tivesse na loja dela. E aquela mesmo coisa que você também. não compre. Desculpa, Mas se comprar, compra e não paga. também tem isso. Mas é aquela Obrigada. coisa também, né, Milena? Tipo assim, tô precisando me enturmar melhor com aquele pessoal, então eu vou me vestir semelhante, Sim. vou chegar mais próximo Isso. disso, de uma maneira ética, não Sim. só pra, tipo, conquistar, mas eu tô indo pro beach tennis, sei lá, um exemplo, que a galera usa muito. Tô indo pro beach tennis, eu vou me vestir o quê? Com um terno e... Não faz sentido, né? Então eu tenho que estar adequado Que pra isso é o pra entrar famoso nessa dress tribo. code. É o dress code, Dress code. boa, perfeito. Então, é aquilo que eu comentei no início de tipo, faça o que dá para ser feito na sua realidade, né? Isso. Por exemplo, eu vou frequentar lugares e me vestir de acordo com esses lugares do que cabe à minha realidade, né? Do que cabe à minha realidade. Então, eu vou vir para uma reunião ou só porque eu tô bem trajado não quer dizer que eu já acendi Sim. a patamar do milhão, O pessoal esquece disso, né? né? Então, o pessoal Mas confunde muito. confundem porque hoje é o que se propaga, É o que se Sim. propaga. não é? Mas vende. Eu vi um vídeo, antes de vir pra cá, inclusive, o cara num condomínio e ele filmava um helicóptero chegando, e aí depois o vídeo vinha pra ele, ele disse, estou aqui nesse condomínio, passando a semana de férias, narará, sabe? Então, assim, às vezes associa muito a essas situações
E entenda, eu não estou aqui falando nem negando nada disso. Sim, claro. É importante ficar claro. Eu estou falando que a prosperidade realmente ela precisa fazer parte. A gente precisa realmente querer ser melhor, querer melhorar de vida. Sim. Porque é isso que faz toda a diferença. Sim. Senão você vai se acomodar. Sim. Você tem que provar o próximo nível um pouco, né? Tipo, beleza, vamos dizer que eu estou numa situação muito humilde, não consigo pagar, só consigo pagar as contas da casa de direito, sei lá, mas, sei lá, reserva um dinheiro aos poucos ali juntando para ir naquele café top da tua região que é incrível. Você vai lá, você prova, você experimenta aquela sensação e aí você volta para sua realidade querendo estar sempre ali. E aí esse desejo que vai te levar para aquele lugar. Perfeito. Né? E quando você fala isso, você fala por quê? Todas as vezes que eu lembrar da possibilidade de estar em um lugar assim, eu vou me esforçar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou dar lugar à preguiça, né? Porque às vezes a gente não faz o que a gente poderia fazer. A pessoa fica, não, depois eu faço. É muito interessante o ser humano. A gente faz menos do que o que a gente pode, sendo que é mais do que o que a gente tem. Isso é verdade. Coisa muito doida. Isso é verdade. Então, assim, é preciso que a gente entenda que existe um caminho. Que é a primeira coisa. Né? Todo o processo existe um caminho. O que vocês estão trazendo aqui são esses caminhos. Quando a gente fala de posicionamento, você está dando dicas. Olha, o caminho é esse, vá por aqui. Quando você fala de comunicação desde a roupa, da maneira que você estabelece a sua marca, da maneira que você fala, da maneira que você se posiciona dentro dessa condição da comunicação, é um caminho. Exato. Você não está tendo caminho, alguém não te orientou em relação ao caminho, Sim. Mas esse caminho só vai ser possível ser caminhado se quem der o passo. Você mesmo. Porque eu acho tão interessante, nós estamos na era onde se mais tem informação. Você quer aprender sobre o quê? Diga. E literalmente você não precisa pagar. Pois é. Eu quero aprender sobre empreendedorismo. Tá lá. Tá lá. É só pesquisar. Mas sabe o que eu penso sobre isso? A gente vive na era do excesso de informação. Então, às vezes, a escassez, ela gera movimento. Né? Então, quando se tem mais dificuldade, às vezes, dependendo do caso, quando se tem mais dificuldade, você tem mais ação, tem mais movimento. Então, eu vejo muita gente hoje, por ter tão fácil o acesso às coisas, não fazer por Eles ficam inertes, né? Eles ficam inertes. Que a gente fala, o que é dado não tem valor. O que é dado não tem valor. Então, muitas vezes eu penso que é aquela coisa, se o cara pagar, o cara valoriza o que fez. Agora, se for de graça, às vezes nem legal, obrigado pela dica. Quantos workshops ou treinamentos a gente vê por aí que o pessoal faz para fazer volume, aí não coloca uma taxa de entrada e no final não consegue converter em nada. O quanto também a gente, por exemplo, não aprendeu cada um aqui para dizer o que a gente tá dizendo agora e, tipo assim, tá aqui um valor imenso. E aí, quem souber e for esperto, pegar essas informações da Milena, do Lucas, minha, dele, cara, todo mundo, a gente vai conseguir, por exemplo, extrair e aplicar nos seus negócios, né? Então, assim, uma coisa importante sobre essa questão de muita informação é que eu li no livro do Robert Greene, que se chama Maestria. É o menos conhecido dele. Tem aquele 48 Leis do Poder, mas tem o chamado Maestria, que ele fala que os gênios do passado, eles tinham informação escassa. Eles precisavam fazer o quê? Ir em biblioteca, pegar uns calhamaços, que é um livrão, né, chamado, ler pra caramba, executar, juntar aquilo ali para criar algo novo. Olha que trabalho. Se eu fosse fazer isso hoje, eu acho que nem precisa ir pra tão longe, tá? Exato. Porque no meu tempo de escola eu tinha que botar a biblioteca, botar o trabalho, escrever a mão. Tá um resumo. Não tem então, GPT, depois é isso. E assim, as crianças que vão daqui pra frente vão ter tudo isso. E até GPT, não sabem nem o que era antes do GPT. E aí o que acontece? Os gênios de hoje que ele fala são as pessoas que elas fazem a vida de acordo com o objetivo. Porque tem tanta informação que você se distrai. Eita, essa ideia é boa, essa ideia é boa, essa ideia é boa. Aí você fica um monte de coisa e não faz nada. Então, o que é que ele fala no livro? Os gênios atuais são as pessoas que vão conseguir filtrar as informações para seus objetivos. Exemplo, cara, eu quero que essa empresa ela decole, ela vá até aqui. Quais são as informações e ferramentas que eu preciso para chegar aqui? Essa e essa. Você coloca em prática. Eita, essa segunda aqui não estava dando certo. Você só troca, substitui e continua. Pronto. Você chega no seu objetivo. É muito fácil se focar no dia de hoje, tá?
focar no Eu tenho uma pergunta muito importante, mas eu continue. Tem uma pergunta muito importante para vocês. Bacana. Não para, não. A partir do momento que a gente tem essa sobrecarga e a gente fica à mercê da obesidade mental, Exato. várias vezes eu já encontrei gente que, até seguidor mesmo, falando aqui o influencer, é também mais um fruto desse excesso de informação. Gente, influencer é a pessoa que influencia. Não, você... Não é a pessoa que tem 10 mil seguidores. Não, por favor. e você, inclusive, já atendeu muitos empresários loucos no teu perfil, que vieram, eles aprendem o tempo todo com você, então, cara... Né? Então, quando a gente vê essa questão mesmo de, vamos dizer assim, pessoas que estão querendo aprender, e às vezes eu fico interagindo com o pessoal, eu fico perguntando, e aí, já botou teu negócio em prática? Tô fazendo um curso. Aí e aí, já começou a fazer? Tô fazendo mais outro curso. O cara já vai no 5º curso. Sem curso. E sem praticar, Não não é? bota em ação, e não bota em ação, achando ele que só fazer o curso. É o que vai salvar ele. Aí entra Resultado. naquela questão da perfeição, né? Quando tiver perfeito, aí eu boto. Aí nunca não. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria entender o que está acontecendo. Porque, assim, a gente sabe da dificuldade que é de crescer nas redes sociais, por exemplo. E principalmente de forma orgânica. E se falar de YouTube, então, a dificuldade é muito maior, não é? Sim. Vocês devem estar acompanhando o caso daquela Susana Hohenstaufen. Algo assim. Algo assim, Susana, essa aí, que essa estava aí. envolvido, aquele cão lá que estava envolvido na morte dos pais. Sim. Sim. Ela foi presa, como todo mundo sabe, saiu, ganhou uma série, ganhou mais de 100 mil seguidores Nossa. no Instagram E tem quem a Entrega. e defenda. hoje é uma celebridade. Sim. O que está acontecendo com a gente? Então, são valores realmente invertidos. Que hoje o certo, ele realmente se torna o errado. E o errado, ele se torna o certo. E a gente vê isso de forma também escancarada, Brasil e mundo afora, onde os valores realmente foram corrompidos, posso usar esse termo, né? E que se hoje você se posicionar de uma forma ética, pode não ser visto com bons olhos. Já as pessoas, elas acabam ficando muito fascinadas, eu vejo até mesmo em séries, muito fascinadas por coisas mais perigosas, né? Como o caso da Elisa, tipo, é uma assassina, mas que a Elisa também é outra, né? No caso. Não, Sim. Suzana. Sim. Ah, tá. São duas situações, mas a que Elisa estão também. no mesmo... Sim, a Elisa também hoje ela é muito. Tem muitas mulheres defendida, né? Pelo que ela fez. Hoje também ela é. Mas enfim. O que eu vejo mais é essa questão realmente de valores invertidos. Total. E sabe por que eu falo isso para vocês? Porque, assim, às vezes acaba sendo o caminho que algumas pessoas olham. Olha, caramba, vou fazer isso eu vou porque fazer eu vou ficar isso. famoso. Não necessariamente vai fazer de Não, matar sim, os pais. sim, né? sim, Mas- sim. Não, e por esse caminho errado, né? E por esse caminho o coerente, caminho né? errado, da incoerência. Porque pode entender que é onde está lá os views, né? A tal das visualizações, enfim, das curtidas, que hoje a galera é muito vibrada nisso, Fazem né? tudo por isso, né? A atenção hoje é muito supérflua. Entende? É muito superficial. A maior prova disso é que quantos ex-BBB não ficaram milionários depois que saíram? E nem ganharam o prêmio e já ganharam dinheiro. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, é porque realmente a atenção das pessoas hoje é muito superficial. E as pessoas precisam de alguém pra idolatrar. É E muito sempre vão mais procurar fácil. alguém pra colocar lá, pra idolatrar, colocar no altar do coração dela. É muito mais fácil alguém parar, passar ali 1 minuto, 1 minuto e meio, vendo um vídeo de você levando uma tijolada na cabeça com um capacete. Sim. É. Eu acho que todo mundo viu esse vídeo. Do que você falando sobre um conteúdo que vai agregar para a vida dela. Tanto é que os marketings hoje que estão prendendo atenção, que o pessoal fala, o brasileiro nasceu graduado em marketing, que é os vídeos lá de um cara batendo na cabeça do outro, ou então jogando alguma coisa que prende a atenção e na verdade é um direcionamento pra loja dele, pro mercado dele, algo assim do Tá tipo. tendo muito isso, né? Você pega aquela Muito. coisa fake de meme e depois Aham. você joga pra coisa. Mas assim, é aquela coisa que a gente tava falando no início também.
atenção por atenção. Tipo, beleza, vai mostrar ali a sua loja, mas qual a credibilidade isso vai levar? Qual o alcance que aquilo vai trazer, entende? Tipo, O que é que isso comunica? o que é que isso comunica? Gera, não- Exatamente. Porque aí nós partimos para o terceiro ponto da nossa conversa de hoje, do nosso tema, né? Que é o impactar. Então, nós precisamos nos posicionar da forma correta, é preciso um alinhamento da comunicação para que você possa impactar. E aí eu quero saber de vocês, qual a dica que vocês podem dar em cada área dessas que vocês estão, né, e que são especialistas nela, para que as pessoas realmente possam impactar dentro do seu trabalho e dentro dessa visão positiva. Não indo pelo caminho, né? Sim, sim. Da onda do que está acontecendo. Porque, entenda, lá no começo nós falamos daquilo que fica. E eu acredito que todas as pessoas que estão nos acompanhando agora e que estão em um processo evolutivo, ou estão buscando esse posicionamento, elas querem ficar. Sim. Eu não quero só passar, eu quero ser lembrado. Eu quero que fique deixar uma um marca, legado. deixar o legado como Deixar o legado. hoje se fala tanto, né? É isso. Sim. Então, assim, dentro dessa perspectiva, o que é que a gente pode fazer de fato para impactar? Eu acho isso também ainda tão pessoal, sabe? De cada pessoa. Qual é o legado que você vai deixar? Né? Querendo ou não, é pessoal. E voltamos então para o primeiro tópico também do se conhecer, para você também saber o que você quer, quem você é, quem você quer ser e qual legado você quer deixar, qual mensagem, como você quer ajudar pessoas, né? Que essa é a nossa missão, tá ajudando uns aos outros. E eu vejo ainda como algo pessoal, algo muito pessoal. Por exemplo, vou colocar exemplo de moda de novo. Antes mesmo de eu gostar de moda, porque eu não gostava de moda, tá? Eu tinha preconceito mesmo. E eu gostava de Chanel, da estilista. Ela não tem uma vida muito certa, mas eu gostei do jeito de como ela evoluiu, de como ela correu atrás do sonho dela. E ela deixou um legado, ela deixou, na verdade, um império, que hoje é uma das maiores marcas de luxo, né? E não sai desse patamar. Mas ela deixou um legado, uma classe, um status, um estilo de vida para mulheres. Ela tirou as mulheres dos espartilhos apertados, trouxe calça, trouxe vestido reto. Ela mostrou as canelas das mulheres, entendeu? Porque os vestidos eram logo. Ela chegou lá nos anos 20 e mostrou, mulher tem canela. Então, assim, foi uma coisa, uau! Em outro mundo. Não sabíamos. Ela foi lá e mostrou. Então, assim, foi algo revolucionário nos anos 20 dela e que deixou um legado, deixou um império de como a mulher se enxergava, né? De como a mulher poderia se ver. Ela foi rebelde também, ela trouxe isso, mas ela deixou isso. Deixou um legado do jeito dela. Já Milena, quem é Milena? Em essência, em pessoa, como profissional. Isso se complementa com quem eu sou como pessoa. E qual o legado? Como você quer que as pessoas se enxerguem? Sabe, isso eu trago pra vocês. Quem é você como pessoa e como marca, né? A sua identidade e o seu propósito, que aí unindo é a sua marca pessoal. E qual legado você quer deixar, como você quer impactar, como você quer mudar a vida das pessoas. Como hoje temos registros, né, de vídeos, então quando seus bisnetos estiverem assistindo você revendo, esse é o legado que o meu bisavô deixou. Legal. Aqui no mundo, entendeu? Algo assim. Maravilha. Muito bacana. E pegando um pouco desse gancho da própria Chanel, você vê que a empresa dela, ela pensou, pelo menos ali, num desejo interno, tanto dela quanto de outras mulheres da época, que queriam se vestir diferente, talvez, né? Sim. Queriam pegar ali um formato de, peraí, eu quero ser um pouco mais ousado. Então essa ousadia com luxo é o que talvez... mantém até hoje o império, porque o tempo todo as mulheres também querem, não, peraí, eu quero sair desse lugar e quero ir para esse lugar aqui, como é que eu me represento assim? E encontram muito essa coisa na Chanel, com essa parte, claro, de alta classe e tudo mais, unido, então assim, é uma coisa humana e intrínseca a ela, né? A gente vê também essa parte para impactar outras coisas, de você selecionar, novamente, a parte do público, organizar isso aí também, e você conseguir... tocar no coração das pessoas no sentido assim, deixa eu ver um exemplo aqui mais claro também. Por exemplo, água. Pronto, água. Água é uma coisa comum, água é uma coisa meio Vou até tomar idiota. Maravilha, maravilha. Mas existe aquela água do mercadinho que a gente compra, barato, para matar a sede, etc. Você vê que tem um monte ali de logo das águas, mas elas são todas comuns, são iguais. A mais barata eu vou pegar para
porque eu só quero matar minha sede. Só que aí, há um tempo atrás, agora já faz realmente um tempinho, lançou-se uma água que ela chama Liquid Death, que é uma água numa lata de como se fosse cerveja. É uma embalagem de lata, etc. Cara, que legal tomar água. Uou, morte, sabe? Tipo assim. E isso necessariamente impacta conscientemente um público que quer tomar água. Irado, entendeu? Tipo assim. É esse impacto que a gente precisa Dê um exemplo transmitir. que você quer E dar. assim, é a roupa da marca Água. E aí é a coisa que ela vestiu pra aí impactar o público. Perfeito. Foi a maneira que eles encontraram de impactar. De impactar. E Tem uma coisa, vou dar a introdução pra você, viu? Eu tenho que dar a introdução pra esse momento. É exatamente isso que eu já vou falar, é exatamente isso. o alto Então, alto. Uma introdução aqui pro Lucas. Tem uma coisa que tá muito em alto, que foi lançada exatamente neste dia, que eu vou deixar pro Lucas compartilhar. Alcione. Irmão, você falando disso aí, hoje eu enviei um vídeo pra Milena, que é do ovo da Graciane. O ovo de luxo. Um ovo de luxo. Meu amigo, Ovo que ovo, assim. Ovo de galinha. Ah, tá. Deixem claro, por favor. ovo de galinha. Ovo de galinha. Cara, o vídeo é numa produção que assim, a gente acaba olhando de uma forma mais crítica, Sim. né, de uma forma mais técnica. Eu mandei pra ela, eu dei a minha opinião em duas partes pra ela, que a gente faz assim, a gente manda e fofoca, né, dando a facada embaixo. Aí eu mandei pra ela, esperei ela assistir, aí ela falou, depois que ela falou, eu falei, olha, eu tive um misto de emoções vendo isso. Primeiramente, eu achei top. Realmente ela impacta. É um ovo de galinha, gente. É um ovo de galinha. Sim. Mas ela impacta. O vídeo. A ideia. Ela foi o luxo. Uhum. É numa caixa Chegou a ver não ainda. luxuosa. Não Vou te vi. mostrar o vídeo, cara. A logo surreal. é com ouro. É com ouro e tal. Uhum. E no final eu olhei assim e falei, É um mas gente, é um ovo. É isso. Né? Mas isso para uma classe, para um público, cara, vai ser uma explosão. Vai Eu ser tenho, você não tem. Cadê? Você comprou também? Não, para o pessoal fazer review, comprei o ovo da Glacinha. É isso. Eu vou trazer um exemplo. Quanto é? Porque aqui tá uma promoção, Não né? sei. Que tem 30. É melhor o carro. Eu acho que não vai ser menos de 1.000, não. Não, Eu acho que não vai É ser menos de sério? 1.000, não. De forma alguma. Bem 6 ovos. Ele na lançou, caixa. é uma caixa de luxo. Sim, com 6 ovos. Cada ovo com a loguinho. É porque 6 a galinha ela já é 6 treinada. ovos. Mas tem valor já? Pesquisa aí. Se tem valor ainda não, né? Pode Acho ser. que não, acho que ela só enviou para alguns influencers para eles fazerem um recebido. Cara, mas a produção... é Nem recebi. Esse. Como assim? Olha no correio, peraí. Acho que o carro dele não Vocês lembram do Salt Bay? Não. Da carne com... Da carne com ouro. Ah, sim. Sim. Sim, Ah, meu sim, Deus, sim. É mais um exemplo de que existe público para tudo. Pra Aham. tudo. Então é Falando justamente a nisso, coisa da ele marca. está numa situação muito positiva, Não, financeiramente falando, né? porque ele acabou justamente tendo todas essas enroladas dele, acabou indo para outro canto. Então, assim, mesmo que ele tinha se posicionado, ele teve muito problema interno que ele não fez uma gerência boa. Exato. Queimava cabelo de pessoas, acabava tendo problemas de incêndios lá, é Muito complicado. problema interno, pelo que eu fiquei sabendo, e o custo era muito alto. O custo, muitas vezes, era muito alto, então, às vezes, em determinadas unidades, não valia a pena. Então, é aquilo. Eu tive um cliente, né, que eu não posso falar aqui, que infelizmente ele não opera mais, mas era famoso aqui na cidade, na área gastronômica, Uhum. e ele tinha a melhor casa de pizzas da cidade. Mas um pouquinho você disse que é. Só para contextualizar. Né? E eu sempre conversava com ele. Cara, eu entendo que existe um público. Por exemplo, o produto do mercado daqui era em torno de, sei lá, 30. Ele vendia 70. Isso a gente tá falando há uns 3 anos atrás. Sim. Né? A gente tá nesse preço hoje. Né? Então,
eu falo, cara, será que vale a pena você ter toda a tua operação para atender 20 juízes ou 10 médicos e 2 juízes que vão aí de 15 em 15 dias? Porque depende também da região. É aquela questão da gente estudar o mercado antes, a demanda e tal. Inclusive, assim, voltando até um pouco pro ovo também. Eu acho que ele tinha o valor do ovo. Não, chegou já o valor do ovo aí? Na verdade é por um marketing. Ok. Não, mas tudo bem. Mas aí tem uma empresa, mas inclusive. Estratégia É estratégia, né? O posicionamento dela foi Mas teve review. maravilhoso. E assim, eu fico. E ela impactou vocês. Exatamente. Muito. Todo mundo tá comentando, então é só o objetivo, né? Não, a internet hoje parou pra ela. Não, mas assim, voltando pra isso, a questão do ovo, por exemplo, hoje em dia os empresários estão se tocando que precisam se posicionar, precisam de marca, precisam de tudo isso. E aí, com isso, teve um pessoal que pegou justamente uma fábrica de ovo também, pegou a fábrica de ovo e simplesmente lançou o ovo da galinha feliz. E aí, pô, como assim ovo da galinha feliz? O nosso ovo, a nossa galinha livre e feliz. Então você vai comprar esse ovo. Parece até uma piada, ridícula, alguma coisa assim. Foi vendido por $500 milhão. Eu falei pro Lucas hoje. A gente tem que criar. Foi R$1 milhão. A gente tem que criar. R$1 milhão. A gente tem que criar algum produto que todo mundo pense o óbvio e vender. É isso. Criar alguma coisa, o óbvio. Gostaria de participar desse processo. A gente vai criar o óbvio então, assim, e vamos vender. literalmente, assim, é porque na minha cabeça, eu consigo imaginar várias áreas para fazer isso, assim, de uma maneira não simples, porque tudo é trabalhoso, tudo é complicado para fazer. Mas para criar a marca, a gente ainda está muito novo. O mercado brasileiro para marcas é muito novo. Eu consigo citar até pessoas da cidade que conseguiram e estão se desenvolvendo por isso, né? Tipo assim, pessoal de loja de roupa, pessoal de lojas de roupa tanto masculina e tal, quanto infantil, outro pessoal que está tentando trabalhar ali outras questões também. Por exemplo, um que eu posso citar, que eu gosto muito deles, é da Vancouver, que, tipo assim, é uma escola de inglês. Tipo assim, escola de inglês, beleza. Até aí tudo mais. Só que assim, qual o posicionamento do Darlington em si que construiu? Cara, é a salvação do inglês sem tela. Da escola sem telas. Que é basicamente pegando as crianças mais novas ali, ensinando ela inglês brincando. Tanto que ele falava muito no início que, tipo assim, tinha um receio, porque eles não usam muito material didático. E os pais ficavam, não, mas e o material didático? Não, eles estão aprendendo na prática, brincando um com os outros. E aí os pais antes ficavam meio, não sei o que, ele tinha um pouco de reclamação. Só que depois que ele comprovou, e agora está se expandindo muito bem, assim, graças ao trabalho dele, desse foco de salvar a infância das crianças sem telas e brincando, e para elas realmente pegarem questões articular, questão de memória, tudo isso, realmente assim, fazendo o que a criança tem que fazer, que a sociedade está bem distorcida, ele conseguiu mudar tudo, e depois de tanto tempo ali praticando e vendo ali o semestre, passando as coisas, ele percebeu que as crianças pareciam estar aprendendo por osmose. E os pais estavam dizendo, caramba, meu filho já está falando isso, isso e isso, meu filho já se desenvolveu muito melhor aqui. Por quê? Não é a coisa chata do livro, não é é a prática. A e olha vivência. aí o posicionamento de tipo assim, ó, é isso aqui que eu defendo, criança sem tela, infância sem tela. Então assim, esses posicionamentos, eles estão surgindo agora e a gente está justamente no início de uma coisa que ainda o Brasil é embrionário, que é criar marcas de verdade. E aí tem poucas pessoas, na verdade, no país que conseguem fazer isso. Porque assim, se você vai pegar uma pessoa para montar uma marca, tal, faz um logo, beleza. Mas isso não é marca. E eu gosto de dizer muito uma coisa, que reduz tudo que a gente falou aqui. Marca é reputação. Ponto. Se a pessoa que vai ser atendida por fulano, não sei o quê... Peraí, empresa de quem? Empresa sua, por exemplo. Os meninos atenderam mal, sua marca é ruim. A sua reputação é ruim. Então a marca é reputação. Isso aqui engloba tudo que a gente falou até agora, entendeu? Gente, eu quero muito poder agradecer a vocês por esse bate-papo com tantas informações, que eu tenho certeza que quem nos acompanha até aqui ganhou muito com as informações que vocês trouxeram. Eu saio daqui realmente... Bastante. Não, sem dúvida nenhuma. Eu já estava fazendo a conta aqui de quanto eu economizei. Então, assim, eu quero muito poder agradecer a Milena, ao Lucas, Gabriel, ao Lucas,
Zosi, achei muito bonito o teu nome. É Assim, bom por tudo impactar. isso que vocês trouxeram para nós, né, neste dia. E eu tenho certeza que quem nos acompanhou, né, agregou muito na vida, porque assim, é muito interessante que a gente entenda que tudo que nós conversamos aqui pode ser usado na sua vida, independente daquilo que você faça, Independente. ou até você como pessoa física. Pra né? vida, pra vida. É pra vida. Parte da Porque menina, parte se a do gente Lucas. observar a necessidade que se tem hoje do posicionamento como ser humano, como pessoa, né, das ideias que você tem, daquilo que você acredita, não deixa de ser posicionamento. De que maneira que você está usando isso ao seu favor e estabelecendo uma comunicação a partir daí, Exato. e de que maneira também você está impactando na vida das pessoas. Então, no final das contas, tudo que nós conversamos aqui hoje pode ser usado por qualquer pessoa, só é trazer, né, e aplicar, né, no dia a dia e na vida. Sim. Isso. Sempre lembrando algo que eu faço questão de lembrar. Nada é fácil. Nada é fácil, não. Nada, Nada é é fácil. Nada é fácil. fácil. Se você encontrar algo com muita facilidade, Corra. Desconfia. né, desconfie. Né? E isso não é papo de que as coisas não são assim, é um Não. pensamento. Não, um pensamento não é vida, é realidade. É vida. Não Perfeitamente, adianta, né? perfeitamente. Não é discurso, não. A vida é assim. E pronto. A vida não é fácil, acabou, É meu isso, amigo. é isso. Aprenda isso. As cartas são essas, joguem com elas e E você vai Faça o viver melhor que você coisa, pode, vai o passar. melhor que você tem. Vai viver coisa, vai passar por situações que são necessárias você passar. sim, Ponto. sim. Se você vai aproveitar, vai evoluir, vai crescer, vai Aí é aprender, com você. aí é com você. É com você. Agora que a vida não vai ser fácil, e aí a gente precisa estar atento. O que está me acontecendo? Por que está acontecendo isso? Ou para que está acontecendo isso? É isso. Então, assim, quando a gente usa as informações ao nosso favor, a vida se torna um pouco mais leve. Né? Os passos é do tipo assim, ao invés de você ir por aí se perder, vá por aqui, que pode ser que você, né, Consiga. tenha a possibilidade de uma experiência, de um crescimento maior, porque eu já vivi, já passei, sei as dores que tem esse lugar. Né? Então eu estou te ensinando exatamente por conta disso. Perfeitamente. Eu acredito que vocês trouxeram muito disso hoje nesse nosso bate-papo. Eu quero muito poder agradecer e deixar os microfones à disposição de vocês para os contatos, para quem, né, quer ir contratar vocês para o serviço. Vocês já estão contratados por mim, né? No processo de parceria. Se rolar um negócio falar de oratória, gente. Já está rolado, viu? Oxe, então vem Já cá. está certo. Vem cá. Parceria Oxe, já fechada. oxe. Ó, nossa aluna do curso de oratória, viu? Com estilo, o poder de falar Amo. bem público. Amo. É muito bem-vinda. Adoro sempre quis fazer um curso de oratória. Rapaz, vai ser Sempre. agora. Simbora, venho pra cá. Legal. Quero muito agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade também de estar aqui. E ainda mais ao lado dos dois, né? Que é a primeira vez que eu tô em um podcast com os dois presentes. E assim, É verdade. a gente se soma muito mesmo, nos conhecemos já há um tempo. Sim. E é aquele lance, né? Somos amigos, aí um levanta o outro, tanto nas suas áreas, enfim, na vida. E é muito bom compartilhar um pouco disso aqui com as pessoas, para que elas também evoluam. E é isso, meu contato meu Instagram, no caso, é milena.mayra. O Mayra é M-A-Y-R-A. Não é Maiara, tá, gente? É Mayra mesmo. Repete. O arroba Instagram, é. milena.mayra. M-A-Y-R-A. Ok. Perfeitamente. Eu também quero agradecer, foi bem bacana o papo aqui, bom te Foi. conhecer, né? Que aí, justamente, vocês me convidaram pra cá. Bom estar com esses dois também, que eu já conheço também há muito tempo. A gente sempre troca essa ideia. A gente sempre vai conversando sobre as mudanças de mercado. Tem um bom tempo, né? Bons anos aí, que a gente vem conversando sobre essas coisas, mudando, e a gente acompanha a evolução de cada um aqui também. É muito bom também tá agora hoje, né, nesse papel, assim, de ensinar e de conseguir compartilhar com as pessoas o que a gente tá aprendendo, né? Principalmente o que a gente pega lá fora, pega desses aprendizados e dessas empresas que a gente também ajuda a construir, né? Então, assim, eu acredito que o mundo é muito abundante pra gente, por exemplo, tá sempre restringindo informação ou sendo mesquinho com as coisas, né? Eu acredito que tem ouro pra todo lado e pra todo mundo. Então, se todo mundo pegar balde, ao invés de estar brigando por uma moeda, a gente está pegando balde para todos nós, todo mundo cresce, todo mundo prospera, e isso que Deus tem me ensinado, isso que as coisas têm influenciado, então é isso que eu acredito. Então, mais uma vez, muito obrigado, e para quem quiser meu contato, claro, @lucaszorzi, Z-O-R-Z-I, Zorzi. Legal. Eu também. Muito bonito. Muito lindo. Cara, quero agradecer o convite, né? Como os dois falaram, a gente já trabalha juntos há muito tempo, né? Sempre somando um pro outro. A gente acompanha essa evolução e troca muito conteúdo. Milena mesmo
Eu sou um ótimo propagandista dela e ela também de mim, igual o Lucas aqui. E, cara, é uma satisfação estar aqui hoje passando conteúdo, aprendendo também. Aprendendo também muito, A partir é do momento verdade. que a gente ensina, a gente aprende também. Né? Então é sempre uma troca muito legal de conhecimento. E quem quiser o meu contato, né? Aproveite, siga lá no Instagram. Tem aberto as vagas para o workshop de Destravando Digital, que vai ser agora em dezembro. Eu acho que sai antes, né, o episódio? Sai, com certeza. Então as vagas estão abertas. Vai lá no meu Instagram, @lucag_destravando. Eu conto com... Quem segue o Pedro Paulo Luz ou a Luz Treinamentos tem algum desconto? Um bônus especial? Vou lançar agora. Pedro Paulo 10. 10% de Eu gostei desse 10. Já tá valendo. Pronto, perfeito. Muito bom, gosto disso. Maravilha, maravilha. Pois bem, esse foi o nosso quadro. 4 vozes, um tema. Quero muito poder agradecer, como sempre, aos meninos que estão aqui nos bastidores, Adriano, Deleano, Manuel, que sempre fazem com que seja possível a realização do Sou Mais Luz Podcast. E o nosso objetivo sempre é levar luz, é levar informação, é fazer com que você perceba que a partir do conhecimento você pode facilitar os processos da sua vida. O conhecimento ele tem esse poder de iluminar os nossos caminhos e que vocês tenham uma vida iluminada a partir do conhecimento. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio do Sou Mais Luz Podcast. Forte abraço.